Olá, pessoal do Biologia do Corpo Humano, tudo bem? Hoje a gente vai assistir a um documentário que se chama Cura. Nesse documentário, algumas pessoas com diabetes mellitus, que eu vou falar nessa pequena explicação inicial, elas se propõem a passar 30 dias mudando completamente a forma de alimentação para se livrar dos medicamentos, tudo bem? Mas para que vocês entendam o documentário, eu resolvi fazer uma explicação sobre o pâncreas, que é a glândula envolvida no processo, sobre o hormônio insulina. A gente vai falar de um outro, mas o foco no caso da diabetes é o hormônio insulina, e sobre a diabetes mellitus, que é a doença tratada na aula de hoje, tudo bem? Bom, só para a gente lembrar, o pâncreas é uma glândula mista, ele fica aqui atrás do nosso estômago, né? Essa é a localização dele aqui atrás do nosso estômago. Ele é uma glândula mista porque produz suco pancreático, que não é hormônio, e ele é liberado lá no intestino delgado, que não é o sangue. E ele é uma glândula, e essa, portanto, é a porção exócrina, e a porção endócrina é a produção dos hormônios insulina e glucagon, que são liberados na corrente sanguínea. Os hormônios insulina e glucagon juntos fazem o que a gente fala de controle da glicemia. O que é glicemia? São os níveis de glicose circulando no seu sangue, tudo bem? Só para a gente recordar, vocês já aprenderam no 8º ano, mas a gente vai recordar agora na nossa letiva. A insulina, qual é a função da insulina? Ela ajuda a colocar a glicose dentro da célula. Para isso, a insulina tem um receptor. Então, é basicamente como se a insulina se ligasse nesse receptor e avisasse assim para a célula: olha, pode deixar a glicose entrar. Né? E aí existem vários transportadores de glicose, aqui tem o GLUT4, mas existem outros, que então, após a sinalização da insulina, o transportador de glicose permite que a glicose entre. Portanto, a insulina faz o quê? Ela diminui a glicemia. Por quê? Porque a glicose, ela deixa de estar no sangue e entra na célula, portanto, o nível de glicose no sangue cai, ok? Já o glucagon, ele tem uma forma de agir que, se você for pensar na glicemia pela glicemia, ou seja, nos níveis de glicose no sangue, ele tem uma ação oposta à insulina, ou seja, no caso do glucagon, ele aumenta a glicemia, porque ele aumenta os níveis de glicose no sangue. Mas ele não aumenta a glicemia, desculpa a letra que eu estou escrevendo com o dedo, ele não aumenta a glicemia tirando a glicose de dentro da célula, fazendo o mecanismo exatamente oposto à insulina. O glucagon, na verdade, ele vai lá no fígado e faz com que o glicogênio que fica armazenado aqui no fígado se converta em glicose novamente. O glicogênio nada mais é do que uma glicose junta com a outra, formando uma macromolécula, um macronutriente. O glucagon dispara um processo em que esse glicogênio é quebrado em monossacarídeos novamente, em micronutrientes, em moléculas únicas de glicose, portanto, aumentando a glicemia no sangue. Em que situação que cada um trabalha? Então, a gente tem a situação de quando a gente se alimentou, aqui o alimento, a gente tem um aumento da glicemia. Se a gente tem um aumento da glicemia, o pâncreas, através das células beta, produz a insulina. E, portanto, a insulina vai fazer com que a glicose entre na célula, para que a gente produza energia. Não só isso, como a insulina também vai promover o acúmulo de glicogênio no fígado, claro, né? Porque é uma espécie de estoque. Quando a gente não está se alimentando, quando a gente está em jejum ou alguma coisa do tipo, ou, enfim, a gente tem uma queda de glicose no sangue, agora você vai ter a inibição da célula beta, ou seja, a insulina não vai ser produzida, e vai ter o estímulo da célula alfa, ou seja, agora quem vai ser produzido é o glucagon. E aí o glucagon faz o quê? Aquilo que eu falei no slide anterior, ele vai até, né, ele sinaliza ali para o fígado que o glicogênio precisa ser quebrado em glicose para aumentar a glicose no sangue. Isso é muito importante porque quando a gente está em jejum, a gente precisa tirar a energia de algum lugar. Se a gente não está se alimentando, se a glicose não está circulando, eu preciso de glicose para produzir a minha energia. Então, isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Na verdade, é um estoque para momentos em que a gente fica em jejum, ok? Então, pessoal, a gente pode concluir que glucagon e insulina são hormônios que trabalham juntos para regular a glicemia, né? Ou seja, o índice de glicose no nosso sangue, ok? Agora, pode acontecer desses níveis de glicose terem alguma alteração.
E o nome dessa doença é diabetes mellitus. Existe um outro tipo de diabetes que se chama diabetes insípidos, que nada tem a ver com os níveis de açúcar no sangue, tem a ver com a quantidade de urina eliminada, e isso está relacionado a um hormônio produzido para regular a absorção de água lá nos rins, ok? Então não tem nada a ver com a diabetes mellitus. O nome mellitus vem porque a urina da pessoa diabética, ela é doce, doce como mel, daí que vem esse nome diabetes mellitus, tudo bem? Bom, então o que significa diabetes mellitus? Altos índices de glicose no sangue a gente chama de glicemia. Para saber se a gente tem diabetes, a gente precisa fazer um exame de sangue em jejum. É importante que seja em jejum, porque é óbvio que se você acabou de comer, você vai ter um aumento de glicose no teu sangue. A gente não tem como fazer uma medida exata, porque depende da quantidade de açúcar e de carboidrato que você comeu. Agora, se você está em jejum, né, aí você tem como ter um padrão mais facilmente. E para você ser considerado uma pessoa sem diabetes, você pode ter no máximo 110 miligramas de glicose por decilitro de sangue, como eu já disse, em jejum. Para você ser considerado uma pessoa diabética, a sua glicemia tem que ser superior a 126 miligramas por decilitro de sangue, também em jejum, ok? Bom, quais que são os sintomas de diabetes? Quando a pessoa começa a ficar diabética, a pessoa tem cansaço fácil, por quê? Porque a glicose não está entrando na sua célula, você não está produzindo energia, então você fica cansado. Aumento de apetite, porque como a glicose não está entrando na sua célula, a impressão que dá para o seu corpo é que falta comida, né? Então isso aumenta o apetite. Urina aumentada, por quê? Porque a glicose, ela passa por um processo de ir, né, num primeiro filtrado na formação da sua urina, e se você tem muita glicose, o fato do seu rim não conseguir reabsorver toda a glicose faz com que muita água permaneça na urina, portanto a pessoa vai muitas vezes ao banheiro. No início da diabetes, a pessoa pode ter um emagrecimento por conta da menor entrada de glicose na célula e a pessoa tem muita sede. Por quê? Porque se ela elimina muita urina e não é uma eliminação porque a pessoa tá bebendo muita água. Porque se você bebe muita água no dia, é claro que você vai fazer mais urina, né? Vai produzir mais urina. Nesse caso, a urina é aumentada porque a glicose está indo demais. Então, para compensar essa perda de água, a pessoa sente muita sede, tudo bem? E existem dois tipos de diabetes mellitus, existe o tipo 1 e o tipo 2. Então, aqui eu fiz uma tabela para comparar as duas. Então, a diabetes tipo 1, ela aparece na infância e na adolescência, a pessoa nasce com essa condição. A diabetes tipo 2 vai varia, por quê? Porque ela depende de fatores como alimentação, muitas vezes está associada à obesidade, e isso depende do momento em que a pessoa está com essas condições. Então, ela pode aparecer, como vocês vão ver no documentário, num jovem, magro inclusive, ou pode aparecer depois dos 40, 50 anos. Qual que é a situação do pâncreas em cada caso? A pessoa que nasce com a diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina de jeito nenhum. Na diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, tá? Agora, se essa diabetes permanece por muito tempo, o pâncreas pode ser prejudicado pela própria diabetes e isso vai fazer com que lá na frente o pâncreas não consiga produzir insulina. Mas essa não é a situação inicial, ok? E o que causa exatamente a diabetes em cada caso? Na diabetes tipo 1, é de fato não produzir insulina. Na diabetes tipo 2, faltam os receptores. Então, eu coloquei aquele slide mostrando que para a glicose entrar na célula, o receptor ele tem que ser ativado. É a ativação do receptor que avisa o transportador de glicose que a glicose pode entrar na célula. Se você não tem esses receptores ou tem uma certa resistência, né, essa ação insulina receptora está prejudicada, a glicose deixa de entrar na célula, permanece no sangue, causando o aumento da glicemia. Quais que são os medicamentos? Aqui, no caso da diabetes tipo 1, é insulina, né? No caso da diabetes tipo 2, tem outros medicamentos, né, que tem a ver com essa interação receptor-insulina, e em casos mais graves, quando o pâncreas para de produzir insulina, aí sim a pessoa vira insulino dependente, que a gente fala. E como que tem que ser a dieta nos dois casos? Nos dois casos, a dieta tem que ser balanceada, ou seja, o consumo de açúcar, o consumo de carboidratos tem que ser extremamente regrado para que não tenha esse aumento de glicose no sangue, porque a condição da doença já está lá. Então, a dieta também ajuda a controlar a diabetes.
Por fim, eu coloquei algumas curiosidades que a gente escuta por aí, né? O que vem a ser um pré-diabético? O valor máximo da glicemia em jejum é 110, né? Tem a unidade que eu não vou colocar aqui. E a pessoa é considerada diabética a partir de 126. Esses são os valores de referência atuais, né? Já foi 99 aqui, então os valores de referência atuais são esses. Então, entre 110 e 126, a pessoa está numa situação em que a gente não pode dizer que ela não tem um risco e nem que ela é diabética. Então, a gente fala que ela está pré-diabética, ela tem que ficar em atenção nesse caso. E tem duas coisas aqui que eu vou explicar juntas. Vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas podem ficar cegas por causa da diabetes e pode perder a sensibilidade e até amputar pés ou pernas por causa da diabetes. O que acontece? Como a glicose no sangue deixa o sangue mais viscoso, isso pode afetar a circulação das pessoas. Afetando a circulação, ele pode prejudicar vasos sanguíneos. Se os vasos sanguíneos da retina são prejudicados, isso pode causar cegueira. E se os vasos sanguíneos dos pés ou das pernas são prejudicados, isso pode levar à perda da sensibilidade e, em casos mais graves, à amputação dos membros por conta da diabetes. Esses casos, inclusive, vocês vão ver alguns agora no documentário, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal, bom documentário.